Imagine por um instante que existe um conhecimento tão antigo, tão poderoso, que foi deliberadamente escondido da humanidade por milênios. Um livro. Não um livro comum, mas um compêndio codificado de símbolos, ensinamentos ocultos e mapas da consciência. Ele não foi escrito com tinta comum, mas com a essência da verdade que ecoa através de todas as eras. Civilizações inteiras, como os egípcios, os sumérios, os toltecas e os atlantes, teriam usado seus ensinamentos para acessar poderes além da lógica moderna. Dons psíquicos, cura energética, expansão da consciência e talvez até a tão buscada imortalidade. A pergunta que te convido a refletir hoje é: por que esse conhecimento foi apagado? Por que esse livro foi proibido? E mais importante, por que agora, nesse exato momento da história, ele está voltando à tona? Desde os primórdios, quando o ser humano começou a erguer os olhos ao céu, sempre houve uma busca por algo além da matéria, por uma centelha divina que pulsa dentro de cada um de nós. As antigas tradições chamavam isso de Chi, Prana, Ka, Sekhem ou simplesmente o Espírito. Esse livro proibido, segundo registros esotéricos e relatos ocultistas, continha instruções sobre como ativar esse fogo interior, esse sopro vital. E não apenas isso. Ele mostrava o caminho para acessar dimensões paralelas, despertar a clarividência, viajar entre mundos e, principalmente, lembrar da verdadeira natureza do ser. Tudo isso através de chaves simbólicas, rituais com os elementos da natureza e técnicas que conectavam o corpo ao espírito. Ele não era apenas um manual, era uma revelação viva. Mas o que torna esse livro tão perigoso aos olhos de certos poderes? A resposta pode estar no fato de que o verdadeiro poder não vem de fora, mas de dentro, ao descobrir quem realmente somos. Seres multidimensionais com capacidades infinitas. Quebramos as amarras do controle externo. Um indivíduo desperto não se submete facilmente, não se ilude com promessas vazias e, principalmente, não se perde no ruído da distração. Por isso, muitos desses conhecimentos foram banidos, reescritos ou ridicularizados ao longo da história. Mas eles nunca desapareceram completamente. Eles foram preservados em símbolos alquímicos, em mandalas, nos mistérios da Cabala, nos mitos indígenas e nas entrelinhas de textos sagrados esquecidos. Se você prestar atenção, vai notar que essas chaves continuam ecoando por aí, no formato de uma flor da vida gravada em pedras milenares, em templos ocultos sob desertos, em pergaminhos escondidos nos Himalaias, ou até mesmo nos sonhos de buscadores espirituais. A tradição hermética, por exemplo, ensinava que o que está em cima é como o que está embaixo, revelando que o corpo humano é um reflexo do próprio cosmos. Dentro de nós existem portais, glândulas como a pineal e a pituitária, que, quando ativadas, nos conectam com planos superiores de consciência. O livro proibido ensinava como reativar essas glândulas adormecidas através de técnicas respiratórias, meditação com som, jejum ritualístico e geometria sagrada. Agora, aqui vai um ponto importante. Esse livro não era físico no sentido tradicional. Muitos sábios diziam que ele estava escrito nas estrelas, ou melhor, codificado no DNA humano. Ou seja, a verdadeira leitura só acontece quando o indivíduo silencia, observa e desperta para dentro. Ele é ativado por símbolos, por práticas que ressoam com a alma e, sobretudo, pela busca sincera pelo autoconhecimento. Algumas linhagens espirituais diziam que basta um único símbolo, visto no momento certo, para desbloquear memórias de vidas passadas e dons esquecidos. E é justamente por isso que muitos relatos místicos envolvem visões, sincronicidades ou até experiências de quase morte como formas de contato com esse livro interior.
Civilizações antigas utilizavam esse conhecimento de forma prática. Os egípcios, por exemplo, acreditavam que o livro de Thoth, um manuscrito sagrado atribuído ao deus da sabedoria, continha fórmulas para dominar a linguagem do universo, comandar os elementos e alcançar a vida eterna. Lendas dizem que quem lê esse livro com o coração puro ganha acesso à chama do renascimento, uma energia que regenera não só o corpo físico, mas também a alma fragmentada. Outros relatos, como os dos essênios, dos xamãs maias e dos iniciados tibetanos, descrevem livros semelhantes, cheios de mapas energéticos do corpo, instruções para ativar o corpo de luz e técnicas de bilocação, telepatia e expansão de consciência. Mas talvez o mais impressionante seja que esse conhecimento não desapareceu. Ele apenas mudou de forma. Hoje está sendo redescoberto por cientistas quânticos, neurobiólogos e estudiosos das tradições ancestrais. Estudos recentes mostram que certas frequências sonoras, como o 963 Hz, ativam a glândula pineal. A respiração consciente, como praticada no Wim Hof Method ou no pranayama, altera o estado vibracional do corpo. E a ciência epigenética comprova que crenças, emoções e práticas espirituais moldam o nosso DNA. Ou seja, estamos começando a redescobrir, com nova linguagem, aquilo que os antigos já sabiam. A ponte entre ciência e espiritualidade está se formando. E o livro proibido agora começa a ser lido novamente, dentro de cada buscador. O que está prestes a ser revelado nos próximos blocos pode não ser apenas conhecimento, pode ser um chamado, um convite para lembrar do que você já é, do que você já sabe e do que apenas precisa ser ativado. Porque, no fundo, você não está aqui por acaso. E se está ouvindo essas palavras, talvez já tenha começado a se lembrar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. E não é por acaso. O conhecimento contido nesse livro proibido não é apenas sobre mistério, é sobre lembrança. Uma lembrança profunda que vai além do tempo e do espaço. Civilizações antigas afirmavam que esse livro trazia o mapa do retorno, um roteiro simbólico e energético que ensinava como a alma poderia retornar à sua fonte original, livre de sofrimento, ego e ilusão. E para isso, usava uma linguagem que não é falada com palavras, mas com símbolos, a linguagem do espírito. Os símbolos são as verdadeiras chaves. Eles não são meros desenhos, são portais, códigos de ativação. Quando olhamos para um símbolo como a flor da vida, o olho de Horus, o Triskelion celta ou o yantra indiano, nosso inconsciente espiritual reconhece algo que vai muito além do intelecto. Segundo os alquimistas, cada símbolo carrega uma frequência vibracional que interage com nossa energia, reconfigurando nossa consciência. E o livro proibido era exatamente isso. Uma coletânea de símbolos vivos que serviam como instruções visuais para acessar estados elevados de percepção. No Antigo Egito, por exemplo, o olho de Horus não era apenas um símbolo de proteção. Ele representava a estrutura do cérebro humano, especificamente a glândula pineal. Em rituais secretos, os iniciados de Ísis e Osíris usavam sons, entonações específicas e geometrias sagradas para ativar essa área cerebral, levando a visões espirituais e estados de transe. E esses rituais não eram simbólicos, eram práticos. Eram feitos com jejum, isolamento, cânticos em câmaras de ressonância, uso de óleos consagrados e ervas psicoativas como o lótus azul, que facilitavam o acesso à dimensão espiritual. O livro também descrevia os 4 elementos: fogo, água, ar e terra, não como coisas da natureza, mas como inteligências vivas, sabedorias que precisavam ser invocadas e harmonizadas dentro do corpo humano. O fogo, por exemplo, representava a vontade e a purificação.
a água, as emoções e a intuição, o ar, a mente e os pensamentos, e a terra, o corpo e a manifestação. Cada elemento possuía mantras, respirações e movimentos específicos que, ao serem praticados, despertavam o corpo de luz, conhecido em diversas tradições como Merkaba, corpo de diamante ou corpo arco-íris. Práticas com os elementos não são ficção. Elas são ainda hoje realizadas por povos indígenas no Brasil, pelos monges do Himalaia, pelos mestres taoístas e pelos xamãs da Amazônia. O banho ritual com ervas, o uso da fumaça sagrada do breu branco ou do palo santo, o jejum solar, a respiração com visualização de cores, tudo isso são fragmentos desse livro vivo que continua pulsando no planeta. O que foi proibido não é a prática em si, mas a consciência de que cada ser humano é um sacerdote, um curador e um canal direto com o divino. Outro aspecto impactante, a música. Segundo os escritos ocultistas e as tradições herméticas, cada som carrega uma estrutura energética. Os antigos usavam instrumentos como a lira, a harpa e o tambor de cristal para abrir portais de cura. Há registros em textos tibetanos que descrevem como certas combinações de sons podiam reconstruir tecidos do corpo e reverter enfermidades. A ciência moderna já começa a explorar isso com a chamada bioacústica, mostrando como as frequências sonoras influenciam diretamente a estrutura celular. O 432 Hz, por exemplo, é conhecido por harmonizar o campo vibracional, enquanto 528 Hz é chamado de frequência da regeneração. Mas por que tudo isso foi escondido? Porque a verdadeira cura, o verdadeiro poder e a verdadeira expansão não dependem de intermediários. O livro proibido ensinava que o templo não está lá fora. Ele está dentro de você. E isso é uma ameaça direta a qualquer sistema de dominação. Se você pode curar a si mesmo, acessar estados elevados de consciência, se comunicar com planos superiores e lembrar de todas as suas vidas, então você se torna soberano. E um ser soberano é impossível de controlar. Curiosamente, os símbolos do livro proibido continuam aparecendo hoje. Você já notou como as marcas de luxo, empresas de tecnologia e até governos usam geometria sagrada em seus logotipos? Ou como certos padrões aparecem em sonhos, visões ou sincronicidades? Isso não é coincidência. Esses símbolos são parte de uma memória coletiva que está sendo ativada. Estamos vivendo um tempo em que o véu entre os mundos está mais fino. Antigas linhagens espirituais dizem que quando a humanidade atinge um nível crítico de esquecimento, os guardiões do conhecimento oculto liberam pequenos fragmentos do livro novamente, para aqueles que estão prontos. E o que significa estar pronto? Significa buscar com o coração, não com ego, nem com ambição, mas com um desejo profundo de verdade. É sentir o chamado, mesmo sem entender com palavras. É ter coragem de questionar tudo, inclusive a própria realidade. Porque esse livro não entrega respostas. Ele faz perguntas que te empurram para dentro. E lá dentro, entre sombras e luzes, entre silêncio e intuição, é onde as páginas começam a se revelar. Se você se sente atraído por esse conteúdo, por esse tipo de sabedoria, é porque talvez você já tenha tido contato com esse livro em outras vidas, ou quem sabe, já carrega parte dele dentro de si. Em verdade, é que esse conhecimento nunca foi destruído, ele apenas mudou de forma, esperando o momento certo para ser ativado. E esse momento pode ser agora. A sua escuta, a sua busca, a sua sede, tudo isso são sinais. Você está se lembrando? Vamos aprofundar ainda mais nos mistérios desse conhecimento, revelar quais práticas espirituais modernas estão reativando os ensinamentos perdidos e, principalmente, criar uma ponte entre você e esse livro vivo, que mais do que nunca quer ser redescoberto. Talvez você esteja começando a perceber que esse conteúdo não é apenas informativo, ele provoca algo.
É como se certas partes esquecidas de si mesmo estivessem sendo tocadas por uma vibração familiar, difícil de explicar com palavras, mas impossível de ignorar. E é exatamente aí que mora o poder desse livro proibido. Ele não impõe verdades, ele desperta memórias. É como se cada símbolo, cada ensinamento ancestral e cada prática espiritual fossem ecos de algo que você já sabe, mas esqueceu. E quando isso acontece, o verdadeiro despertar começa. Agora, pare por um instante e reflita. Você já teve aquela sensação de estar em um lugar pela primeira vez, mas sentir que já conhecia? Ou de ouvir uma palavra, uma música, ver uma imagem e aquilo ativar algo dentro do seu peito como se fosse um lembrete sutil? Isso são fragmentos, gatilhos espirituais que indicam que o seu campo energético está entrando em sintonia com verdades profundas. E é aqui que você começa a se reconectar com o propósito maior da sua existência. O livro não está em uma estante empoeirada. Ele está no seu campo, no seu corpo, nos seus sonhos. E falando em sonhos, muitas tradições acreditavam que os sonhos eram a forma mais pura de acessar os ensinamentos ocultos. O xamanismo tolteca, por exemplo, ensinava a técnica da recapitulação, que permitia acessar vidas passadas e informações escondidas no inconsciente profundo. Já os essênios praticavam o sono sagrado, onde entoavam mantras antes de dormir para induzir sonhos lúcidos e visões proféticas. Essas práticas estão voltando, e talvez você mesmo já esteja sentindo isso. Sonhos mais vívidos, intuições repentinas, sensações de déjà vu. Não ignore, são sinais, e quando você começa a seguir esses sinais, tudo começa a fazer sentido. Agora eu quero saber de você. Sim, você mesmo que está assistindo até aqui. Já sentiu esse chamado interior? Já teve experiências com símbolos, visões ou até práticas que pareciam vir de outro tempo, de outro lugar? Compartilha aqui nos comentários. Esse canal existe para ser um ponto de encontro entre buscadores e cada história compartilhada pode acender a chama de outro. E aproveita para se inscrever, porque se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque algo dentro de você está vibrando nessa mesma frequência. Não se trata apenas de mais um vídeo na internet, é uma jornada e você está dentro dela. Agora, voltando à essência do que estamos acessando, o que esse conhecimento quer, na verdade, é que você se lembre de como viver com consciência, de como integrar os ensinamentos espirituais no cotidiano. E isso não significa se isolar em uma caverna ou viver fora da sociedade. Muito pelo contrário, o verdadeiro iniciado vive no mundo, mas com outra percepção. Ele observa a realidade como um campo simbólico. Cada encontro, cada desafio, cada emoção, tudo é uma mensagem. E ao aprender a ler esses sinais, você transforma a sua vida em um ritual vivo. O livro proibido te ensina isso. A espiritualidade não está separada da vida. Ela é a vida vivida com presença. Existem práticas muito simples, porém profundamente transformadoras, que você pode aplicar ainda hoje. Por exemplo, a meditação com os 4 elementos. Em um lugar calmo, visualize uma chama acesa diante de você. Sinta o calor do fogo, sua força de transmutação. Em seguida, imagine a água correndo suavemente, limpando e purificando suas emoções. Depois, sinta o vento, leve, trazendo clareza mental. E por fim, sinta seus pés tocando a terra, firmeza, estabilidade, enraizamento. Essa prática alinha seu campo energético e ativa os arquétipos universais do livro. Você pode combinar isso com sons de frequência, óleos essenciais e respiração consciente, criando um templo dentro do seu próprio ser. Outra prática é o diário simbólico. Comece a registrar símbolos que aparecem nos seus sonhos, sincronicidades que se repetem, frases que tocam sua alma. Aos poucos, você vai perceber padrões. Vai entender que o universo fala uma linguagem própria, e que esse livro proibido, na verdade,
está sendo escrito todos os dias ao seu redor. Basta observar com olhos diferentes. Essa é a espiritualidade na prática, viver de forma simbólica, consciente, conectada. Não é preciso saber tudo de ocultismo, nem decorar mitos antigos. Basta estar presente, basta escutar. E se essa mensagem está tocando algo dentro de você, não ignore, não racionalize demais, apenas sinta. Essa jornada não é sobre provar algo a alguém, é sobre lembrar. E todo aquele que lembra acende luz no mundo. Então compartilha esse vídeo com alguém que também esteja nessa busca. Vamos espalhar essas chaves, vamos abrir essas portas, porque o livro proibido está sendo reescrito por nós. Talvez um dos maiores enganos da nossa era tenha sido separar ciência e espiritualidade como se fossem forças opostas, quando, na verdade, elas sempre falaram da mesma verdade, apenas em línguas diferentes. O que os antigos chamavam de campo etérico, a física quântica hoje chama de campo unificado. O que os xamãs nomeavam como memória ancestral, a epigenética hoje reconhece como herança bioinformacional. O que os sábios do Oriente chamavam de prana, a neurociência começa a identificar como pulsos eletromagnéticos que se espalham pela rede neural e moldam o nosso estado de consciência. Estamos diante de uma reconciliação histórica, e aqueles que conseguem unir esses dois mundos têm em mãos o verdadeiro código do despertar. Estudos em epigenética, por exemplo, mostram que nossas emoções, pensamentos e crenças podem ativar ou desativar genes. Isso significa que nossa realidade biológica não é uma sentença imutável, mas sim um reflexo dinâmico do nosso campo emocional e espiritual. Bruce Lipton, biólogo celular, trouxe ao mundo uma das revelações mais impactantes das últimas décadas. O ambiente molda o DNA muito mais do que a genética herdada. E o ambiente não é só físico, ele é mental, emocional e energético. O livro proibido falava exatamente sobre isso. Transformar-se por dentro para manifestar uma nova realidade por fora. A neurociência também entra em cena. Pesquisas sobre neuroplasticidade demonstram que o cérebro é capaz de se reorganizar completamente com base em experiências, meditações e estímulos conscientes. A meditação, tão presente nas tradições ancestrais, hoje é reconhecida por aumentar a espessura do córtex pré-frontal, responsável por funções como atenção, empatia e tomada de decisões. E mais, práticas como a visualização simbólica, onde você mentaliza imagens arquetípicas como mandalas, deuses antigos ou geometrias sagradas, ativam áreas do cérebro ligadas à criatividade, percepção e autoconhecimento. O que antes era visto como esotérico agora é considerado técnica de aprimoramento mental. Inclusive, o uso de palavras-chave como símbolos de poder, glândula pineal, espiritualidade prática, neurociência espiritual, sabedoria ancestral e livros proibidos não só ressoam com o conteúdo do vídeo, mas também ajudam a conectar este tema com os buscadores que, nesse momento, estão procurando por isso na internet. Essas expressões têm sido cada vez mais procuradas por pessoas que buscam explicações profundas sobre o despertar espiritual, o poder oculto da mente e a conexão com forças invisíveis. Ao inserir essas palavras com naturalidade na narrativa, o vídeo não apenas entrega valor, ele se torna um farol, um ponto de encontro entre ciência, alma e mistério. Vamos falar também da física quântica. Pesquisas como as realizadas no experimento da dupla fenda provam que a consciência do observador afeta diretamente o comportamento da matéria. Isso significa que a realidade responde ao nosso estado de atenção. Os antigos sabiam disso intuitivamente. Por isso, seus rituais envolviam total presença, intenção focada, respiração ritmada.
Eles compreendiam que tudo é energia moldável e que o ser humano, ao acessar o estado correto de frequência, torna-se um co-criador da realidade. Quando o livro proibido ensina sobre palavras de poder, ele está, na verdade, ensinando sobre frequência verbal. Cada som tem um impacto energético. E hoje, com equipamentos como o MRI funcional e estudos de espectroscopia, conseguimos comprovar os efeitos dessas vibrações no corpo e na mente. Outro ponto fundamental é o campo eletromagnético do coração. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, revelou que o coração gera um campo milhares de vezes mais potente do que o do cérebro. E mais, esse campo se comunica com outros campos ao redor, criando uma rede de interação invisível entre os seres humanos. Os sábios antigos sabiam disso. Por isso ensinavam que a sabedoria verdadeira não vem da mente, mas do coração desperto. Técnicas como a coerência cardíaca, que envolvem respiração e gratidão, alinham esse campo com as emoções superiores, criando um estado em que milagres se tornam possíveis. E mais uma vez, o que o livro dizia em símbolos, hoje a ciência diz com gráficos e dados. Há também um elo forte com a psicologia profunda. Carl Jung, ao estudar os arquétipos e o inconsciente coletivo, resgatou o valor dos símbolos antigos como ferramentas de transformação. Ele mesmo dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Os arquétipos, como o mago, o herói, a sacerdotisa ou o curador ferido, são expressões universais da alma humana. E quando trabalhamos com esses símbolos conscientemente, ativamos aspectos esquecidos do nosso ser. O livro proibido é, nesse contexto, uma biblioteca de arquétipos vivos que, quando compreendidos, reconfiguram completamente o nosso modo de viver. Você consegue perceber como tudo se conecta? A sabedoria dos antigos, os rituais com os elementos, os mantras de poder, os estados meditativos, a linguagem dos sonhos, os símbolos sagrados. Tudo isso encontra eco na ciência moderna. Não há separação. Há apenas linguagens diferentes apontando para a mesma verdade. E essa verdade é: você é muito mais do que pensa. Você é um campo de energia consciente, multidimensional, com acesso ilimitado à cura, à visão, ao poder da criação e à própria imortalidade da alma. Estamos em uma era onde o invisível começa a ser medido, onde o espiritual começa a ser comprovado, e onde o que foi proibido por tanto tempo está, enfim, emergindo das sombras. Estamos decifrando esse livro juntos, página por página, símbolo por símbolo, memória por memória. E a cada revelação, nos tornamos mais livres, mais inteiros, mais conscientes, porque a verdade, quando chega, não pode ser esquecida. Ela só pode ser vivida. Chegamos a um ponto da jornada onde não há mais como voltar atrás. Algo foi acessado, algo foi lembrado. E mesmo que as palavras desapareçam com o tempo, o que foi despertado em você, isso permanece. Porque o verdadeiro conhecimento não é aquele que se entende com a mente, mas o que vibra com a alma. O que você ouviu até aqui não é apenas conteúdo, é uma convocação. Uma lembrança de que existe algo muito maior pulsando dentro de você, esperando ser redescoberto. O chamado para abrir esse livro proibido é, na verdade, o chamado para abrir sua própria essência. E cada símbolo, cada prática, cada revelação é apenas uma página daquilo que você já carrega no peito desde o início dos tempos. Esse conhecimento não pertence a uma religião, a uma doutrina, a uma escola oculta. Ele pertence à Terra, ao cosmos, ao ser, e ele está voltando agora, justamente porque a humanidade está pronta, pronta para lembrar, pronta para ativar aquilo que foi selado por eras. E o mais incrível é que essa ativação não acontece apenas em templos distantes, mas nas pequenas escolhas diárias, como você respira, o que você sente, com o que você se conecta.
A verdadeira espiritualidade não está nas alturas, está no gesto, na intenção, no silêncio, no olhar atento para os sinais que o universo nunca deixou de emitir. E nesse momento eu quero te agradecer, mas não com um agradecimento genérico, e sim do fundo do coração. Porque ao permanecer até aqui, você provou que está comprometido com sua busca. E mais do que isso, você se tornou parte de uma rede invisível de almas despertas que estão se espalhando pelo planeta como pontos de luz. E luz não precisa fazer barulho. Ela apenas brilha e transforma tudo ao redor. Por isso, se você sentiu que esse conteúdo tocou algo verdadeiro dentro de você, compartilhe com quem precisa, com quem busca, com quem talvez esteja se sentindo perdido e precise apenas de um lembrete sutil. Você não está só. E antes de encerrar, quero te convidar a continuar essa jornada. Aqui na tela, você vai ver 2 vídeos que se conectam profundamente com o que exploramos hoje. Um deles revela segredos ocultos sobre os símbolos que aparecem nos seus sonhos e sincronicidades. E o outro mergulha em práticas espirituais simples, mas poderosas, que você pode aplicar ainda hoje para reativar sua conexão com o sagrado. Escolha com o coração. O que ressoar primeiro, assista. Porque o conhecimento que você busca continua vibrando por aqui. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito. Não como um número a mais, mas como alguém que escolhe estar consciente, presente e desperto nessa jornada que mal começou. Aqui no canal, cada vídeo é mais do que um conteúdo. É um ritual de lembrança. E sua presença faz toda a diferença. Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. O que você sentiu? Que partes mais tocaram a sua alma? Vamos construir juntos esse espaço de reconexão, onde cada palavra tem peso e cada símbolo um chamado. Lembre-se, o livro proibido está vivo. E ele não será encontrado em prateleiras ou arquivos secretos. Ele se revela nos detalhes, nas entrelinhas, nos sussurros do agora. E a cada respiração consciente, a cada ato simbólico, a cada momento de silêncio, mais uma página se abre. E você está pronto para continuar lendo?